gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Nadiessa, ginecologista. E eu sou Luciana Pérez, endocrinologista. E hoje nós vamos falar de um tema super prevalente. A Nadiessa costuma dizer que os temas são prevalentes, mas esse tema, de fato, é super prevalente. Muito. A gente vai falar hoje sobre HPV. Então, pegando o gancho do Outubro Rosa, a gente quer muito falar sobre esse assunto que é importantíssimo. Para falar sobre ele, uma mulher maravilhosa, minha pupila, trouxemos hoje, então, para o nosso podcast, a doutora Gabriela. Como é que pronuncia o teu sobrenome, Gabriela? Birner. Ela já foi confundida com a irmã da Gisele Bündchen. Olha a importância, tá, pessoal? É verdade. É verdade? E a Gabi é ginecologista, ela é preceptora no Hospital São Lucas da PUC, no serviço de ginecologia, e é especialista numa área que trata muito das doenças relacionadas a HPV ali no colo do útero. Certo, Gabi? Com Seja certeza. bem-vinda. Eu que agradeço, Nadi e Lu, pelo convite para falar de um tema que é tão relevante e importante, né, atualmente. E é um tema que eu convivo assim todos os dias de consultório e que traz grande dúvida nas pacientes e é assim, ó, extremamente importante e relevante não só para as mulheres, mas também como para os homens, né, gurias? Perfeito. Que Muito esquecem disso, mas Que esquecem sim, disso. concordamos contigo. Gabi, vou jogar então a primeira pergunta para ti. O que é o HPV? Gurias, então HPV é uma sigla que significa papiloma vírus humano, tá? Esse é um vírus que assim, ele é extremamente relevante e extremamente prevalente na nossa população, tá? Praticamente todo mundo vai ter esse vírus em algum momento da sua vida, né? Todas as pessoas sexualmente ativas, né? E ele está muito relacionado, então, com doenças no trato genital, né? Mas não só no trato genital. Também a gente pode falar ali questão de orofaringe, né? O colo do útero, vagina, vulva, região anal, pênis, né? Na parte ginecológica, ele está muito relacionado, então, com as verrugas, né? Os condilomas, que tem um impacto bem importante, né, para a mulher, no jeito como ela se enxerga e as lesões que ela vê, mas também de uma maneira menos visível, digamos assim, no diagnóstico de câncer de colo do útero, né? Então, ele é extremamente importante que a gente fale sobre ele, né? O pico de incidência desse vírus é em torno ali dos 15 aos 25 anos, então a gente tem um público jovem que tem muito diagnóstico desse vírus e depois um público mais velho ali pelos 45. Né? Então, nós temos que identificar esse vírus para identificar quais são as pessoas que têm mais risco para ter essas lesões que a gente comentou e, assim, poder tomar condutas mais assertivas com essas pacientes. Eu já vou pegar um gancho no que tu falou e brincar com o pessoal de casa, tá? Quando eu falo de HPV, eu brinco que tem que conjugar o verbo. Eu tenho, tu tens, nós temos, todo mundo que transa vai pegar. Em algum momento da vida vai ter um contato. Eu lembro que no início os artigos e livros, eles falavam muito num risco de 80% de ter contato ao longo da vida. Eu sempre dou uma revisada, ver se não saiu nada novo, né? Pra gente falar, saiu um estudo super bombástico semana passada. Não. Mas me chamou a atenção que boa parte dos artigos, estudos up-to-date, livros, tá falando assim, ó, quase todas as pessoas sexualmente ativas. Eles já tiraram 80% e já falaram. Todo mundo que Quase transa. que 100%, É. né? Então, assim, ó, em algum momento da vida tu vai ter contato. Ai, mas eu nunca tive. Tu só não diagnosticou. Não, tu só não sabe, né? Isso, E, assim, perfeito. Se fala muito que a mulher tem HPV, a mulher tem HPV. Por que a mulher se fala que tem muito mais HPV que o homem? Porque a mulher abençoada, ela tem um exame Que para rastreia. diagnosticar esse vírus. O homem não tem Perfeito. nenhum exame de rastreamento para fazer um Perfeito. diagnóstico de HPV. Então, a gente não tem nenhum exame protocolado, digamos assim, para o homem fazer essa coleta. O exame de Perfeito. urina pelo HPV não é bem estabelecido e de secreção ali do pênis também, mas o colo do útero da mulher é bem estabelecido. Perfeito. E ela tem essa vantagem em relação ao homem. Então, não é que o homem não tenha o HPV. Ele só não tem o diagnóstico do HPV, né? Perfeito. E aqui a gente está falando homem, mulher, mas subentende-se todo mundo que tenha útero. Então, homens trans, por Isso exemplo, mesmo. que tem colo do útero, também tem indicação de rastreamento Nadi, e de e diagnóstico. pessoas sexualmente ativas, né? Isso, E pessoas perfeito. sexualmente ativas. E uma observação importante ali que a Nath falou, que quase, né? Então, virtualmente 100% das pessoas vão ter. E aí, por que algumas mulheres fazem o diagnóstico e algumas não? É porque
na maior parte das vezes, o nosso próprio organismo elimina o vírus. Perfeito. Né? Então, se tu foi lá e coletou aquele preventivo num período em que o teu corpo já eliminou o vírus, vai vir negativo, tá tudo bem, e tu pode pensar, eu não tenho, eu não Muito, tive. nem vai saber né? que teve esse Nem vírus. vai saber que teve, Porque exatamente. não tem um exame que diga, eu tive esse vírus um tempo atrás. Não, não tem. Exatamente. Então, só pra gente saber, né? Perfeito. Eu acho que essa já era a tua pergunta, né, Nadi? Sim, acho que sim. Então, pro pessoal, né, ficar bem fixado na cabeça de vocês. História natural do HPV. Boa parte de nós vai eliminar esse vírus e, bem o que vocês falaram, nem vai ter lembrança que teve contato. 90% vai eliminar em 2 anos, né? 18 a Perfeito. 24 meses o vírus. E nem vai saber que teve, né? Perfeito. Uhum. E a gente sempre diz, né, a vacina, por exemplo, a gente vai entrar na vacina ali depois, mas existem coisas que a gente pode fazer que podem auxiliar nessa eliminação. A vacinação é um exemplo. Não, com certeza. A vacinação entrou ali com... Nossa, Então, Os 2 pés na porta. os 2 pés na Isso. porta. Então, não fiquem nervosas, ansiosas se vocês tiverem um diagnóstico de HPV. Eu brinquei com a Lu, eu falei, o título desse episódio tem que ser, doutora, o meu mundo caiu, diagnostiquei HPV. Porque com tu escuta certeza. isso também, né? Mas totalmente, né? Meu mundo acabou. Porque quando a gente fala para uma paciente, eu acho que assim, primeiro que eu fiz o diagnóstico de HPV. O meu maior cuidado antes de eu falar assim, nós temos que tratar desta maneira ou dessa, é perceber como eu vou dar esse diagnóstico para ela, né, gurias? Perfeito. Porque assim, se eu falo para ela, fulana, tu tem uma doença sexualmente transmissível, Soa mal. daí ela vai pensar, fui traída. Ela foi pensar, meu Deus, mas eu só tive relação com um homem, o que está acontecendo? Mas agora, se tu chega e fala, guria, nós temos uma lesão que é causada por um vírus que é assim, muito comum, praticamente todo mundo vai ter. E a gente tem que organizar como nós vamos te tratar para tu não ter uma lesão mais grave. Perfeito. Né? Então, atenuando, porque as mulheres, quando tu fala de HPV, ou elas pegam um exame antes de levar para consulta, elas sentem vergonha, elas se sentem suja, elas se sentem promíscuas. E, gente, todo mundo vai ter o vírus. Sim. Tu Todo sabe mundo que vai ter. uma paciente, uma vez eu disse assim, ela disse assim, doutora, mas por que eu? Só eu. Eu disse assim, olha, se tu tiver alguém da tua extrema confiança, tem um grupo de amigas, de melhores amigas, com quem tu pode falar sobre tudo. Sabe aquele grupo que tu larga bomba, bomba em cima de bomba, né? Pergunta para tuas amigas. Fala com as tuas amigas sobre isso e me traz na consulta. Quando ela voltou, as 4 tinham tido. Guria, é a mesma assim, coisa quando a gente fala de dar diagnóstico de aborto, porque, na verdade, as pessoas não falam, né, que tiveram. Exato. As pessoas não falam que tem HPV justamente pelo preconceito, né? Claro, Então, claro que assim, sim. Então vamos normalizar aqui uma coisa, tá? Tu que tá ouvindo, que já teve relação sexual, muito provavelmente, ou tu já teve, ou tu está com HPV, ou tu vai ter. Então, assim, Adoro. tranquiliza teu coração, Aceita. faça teu rastreamento, tuas consultas de saúde e aceita. E vamos normalizar isso aqui. Exatamente. Primeiro Mas, recado. Gabinha, nós temos HPVs, cepas de baixo risco e outras de alto risco, né? Sim. Então, qual é a diferença entre elas? Nós temos, então, conseguimos separar o HPV em 2 grupos, né? O HPV de baixo risco oncogênico, ou seja, baixo risco de desenvolver um tumor, um câncer, né? Os mais conhecidos são o 6 e o 11. Isso aí vocês não precisam saber, tá, gente? Os Mas- HPVs têm números, tá? eles são classificados com números, mas enfim. Que eles têm baixo risco de desenvolver câncer, mas são os que estão mais relacionados aos condilomas, que são as verrugas, tá? Então, esses são os HPVs de baixo risco. Por outro lado, nós já temos o HPV de alto risco oncogênico, que mais conhecido, então, estão o 16 e 18, que esses, sim, são HPVs que nós temos que ter mais cuidado, que eles podem desencadear, então, alterações celulares que vão depois acabar em um câncer de colo do útero se a gente não fizer um tratamento adequado. E eu queria complementar a tua fala antes, Nadi, sobre a transmissão do HPV, que muito se pensa, a transmissão do HPV, pênis-vagina. Mas não. Eu perfeito. tenho paciente homossexual que nunca teve uma relação penetrativa, Perfeito. né? E teve uma lesão no colo do útero. Que a gente Perfeito. operou, né? Então, pode ser genital, oral, genital, né? Genital ali, anal também, né? Sexo Pra oral transmitir. passa, roça passa, Sex toy passa. sex toy passa, Mão. dedo passa. Então, assim, tocou ali genital com alguma coisa. Entrou de no jogo, contato. tá... Tá Aproveitando, sujeito ao gurias, que risco. vocês falaram, sexy toy passa. Qual é a forma que a gente pode garantir aí de limpeza de um sex toy para que não seja transmitido HPV?
O ideal é o uso de preservativo no toy, né? Ou ter toys individuais. Então, por exemplo, tenho 2 mulheres ali que vão transar e vão usar um toy com penetração. Coloca preservativo, penetra-se numa, tira-se o preservativo, coloca um novo, penetra-se na outra. Ah, é um toy só de uso externo, aquele bullet pequenininho, que até dá para encapar com a camisinha, né, com o preservativo, mas eventualmente não quero. O ideal é ter um para cada uma. O dental dano, né? Isso, que é uma proteçãozinha, é uma proteção que tu coloca ali na vulva para poder tocar o toy, mas que se usa muito pouco, né, Gabi? Muito Eu não pouco. vejo usar. Então, existem formas de prevenir. Ah, Nádia, mas ali na hora do roça-roça, do vamos ver, vai ficar, ah, não, pega o toy rosa, que é o teu, e o roxo é o dela. É difícil, É né? difícil, a gente conseguir né? tirar todo o risco. Então, Mas por a isso vem orientação aquela seria questão, proteção. né? Todo mundo vai ter HPV. É porque ninguém vai parar para lavar o toy, né, Lu? Tipo assim, imagina, Não, eu imagina tô tu tá no meio perguntando do- isso. Não, mas eu tô perguntando se, Como fazer. Como Como fazer. Não, na parte de lavagem mesmo. Existe? lavagem, sim, depois que tu usa o sex toy, tu tem que fazer uma higienização. Cada produto vai ter a sua recomendação específica ali para retirada de secreção. Tem uns que tu vai realmente, né, colocar embaixo da torneira água e sabão E lavar. e lavar, e tem outros que vai ser alguma outra recomendação, mas o ideal é que os toys sejam de uso individual. Perfeito, perfeito. Alto risco, tu estava falando, que daí tinha os HPVs de alto risco, que são os que têm maior risco de causar câncer. Isso. E, Gabi, os HPVs de baixo risco podem progredir? A gente sabe que mais comumente eles não causam, mas é possível que causem? Gurias, assim, possível é, Tá, mas não é comum, perfeito. tá? Já vi, então, carcinoma verrucoso, câncer relacionado às verrugas, mas, assim, extremamente raro. E eu acho que não vale a pena a gente colocar na cabeça que aquilo vai virar câncer, porque assim, Muito mais muito difícil. raro. Vale mais a pena a gente puxar para um outro lado, então. Bom, se eu tenho um condiloma e não fui vacinada, quem sabe não é ali uma oportunidade para eu vacinar, para eu prevenir que eu vou pegar o HPV de alto risco. Né? Perfeito. Porque, por exemplo, eu posso tá com uma cepa de HPV de baixo risco, tá? E tiver verruga. Não quer dizer que eu não possa ter uma de alto risco Sim, junto. nada impede Isso. que depois também se contraia um HPV de alto Exatamente. risco. Eu posso estar com os Isso. dois ao mesmo tempo. Já tive paciente que tinha 3 tipos de HPV ao mesmo tempo, sabe? Perfeito. Então, isso é muito dinâmico, assim. Eu posso eliminar um vírus, depois pegar outro, se eu não me cuidar. Isso. Uhum. Eles podem coexistir, então, mais de um tipo de HPV, e tu pode eliminar um e depois pegar o outro, e Com assim certeza. vai. É do game. Sabe, game? Bom, falando nos tipos que causam câncer, porque assim, se tu identificou que tu tá com alguma verruga na lesão genital, tem que consultar, tá? Tem tratamento, a gente tem várias coisas que dá pra fazer pra retirar essa verruguinha dali. Mas pensando nos que causam câncer. Lu, quais são os tipos de câncer lá, se a paciente te pergunta no consultório, relacionados a HPV? Isso é importante porque algumas delas acham que o único local possível, né, de incidir um câncer causado pelo HPV é o colo do útero, quando na verdade não é. Então a gente pode ver câncer causado pelo HPV na vulva, na vagina, no ânus, no pênis e na orofaringe. Né? Então, são vários locais em que o HPV pode causar câncer. Orofaringe bem interessante, né? Nos Estados Unidos, o câncer de orofaringe, então falando aqui, né, garganta, por exemplo, relacionado a HPV, ultrapassou o tabagismo. Com certeza, isso que eu ia falar para vocês agora, porque antes se tinha tabagismo e alcoolismo são os principais fatores de risco para o câncer de garganta, né? Isso. E agora a gente consegue ver que uma população mais jovem que está tendo câncer de garganta está relacionado ao HPV. Perfeito. Sexo oral, né? Sexo oral. Então a assim, gente vê ali homens, É, né? Mais um motivo para fazer a vacina. isso. Né? Eu sempre brinco, né? Escolha o seu difícil. Ah, então eu não vou mais fazer sexo oral. Não distorçam as minhas palavras. Exatamente. Aproveitem como quiserem o sexo de Não vocês, né? distorçam as minhas palavras, mas tem que se proteger, tem que usar Exatamente, né? preservativo, aquela coisa toda. Exatamente. Perfeito. E, Gabi, explica então, né, o que é o exame citopatológico / Papa Nicolau, tá? Que é o que as mulheres costumam fazer aí anualmente ou a cada 2 anos. O que é esse exame e quando que a gente deve, de fato, realizar? A mulher tem uma vantagem, né? O colo do útero tem uma vantagem em relação aos outros tipos de câncer que a mulher rastreia. Por quê? Porque o tempo entre a mulher ter a infecção pelo HPV, tá? E ter um câncer de colo do útero varia entre 10 anos, tá? Isso. Então, olha o tempo que eu tenho para fazer um diagnóstico.
Em 10 10 anos, quantas oportunidades que eu tenho para fazer um diagnóstico de câncer ou de lesões mais brandas nessa paciente? Então, o que é o preventivo, o Papa Nicolau, o CP, o pré-câncer, né? Ele é um exame onde a gente coleta células do colo do útero para fazer diagnóstico precoce dessas lesões causadas pelo HPV. Então, é aquele exame que a gente coloca o aparelhinho, que a gente coleta as células do colo do útero e manda para análise. Bom, veio normal, show de bola, vamos fazer conforme o protocolo o próximo exame. Veio alterado, sinal de alerta, sinal de que eu tenho que olhar melhor esse colo com mais carinho, né? Ou repetir esse exame com uma frequência maior, ou encaminhar para alguns exames mais apurados, que seriam a colposcopia e, dependendo, fazer biópsia para ter um diagnóstico. Perfeito. Né? Então, é um exame extremamente importante. Toda mulher deve fazer esse exame, toda mulher sexualmente ativa. Todas as né? pessoas com útero também, né, Gabinha? Isso, desculpe. Isso. Todas as pessoas com útero, né? Quando que a gente começa a fazer o exame, tá? Primeiro que eu tenho que ter tido relação sexual, pessoas virgens não fazem, tá? Os protocolos brasileiros orientam a gente começar a partir dos 25 anos. E se eu tenho... Quero questionar isso. Não, mas eu acho que termina a tua frase. Os protocolos brasileiros orientam a gente começar com 25 anos. E se eu tenho 2 exames anuais normais, eu posso fazer a cada 3 anos até os 64 anos, tá? Alguns protocolos americanos orientam que a gente faça o exame a partir dos 21 anos, tá? Então, antes dos 21, a gente não tem nenhum protocolo que oriente fazer, tá? Ou a partir dos 21 ou dos 25, conforme o protocolo que tu desejar seguir, né? Perfeito. Um adendo são as pessoas com a imunidade comprometida, né? Principalmente as pessoas com HIV, pessoas transplantadas, que nesse caso a gente tem que começar antes, né? Teve relação sexual, nós já temos que organizar para fazer esse preventivo de maneira anual, porque pessoas com uma imunidade baixa têm um risco muito maior de ter essa evolução, né, para as lesões precursoras, que são lesões antes do câncer, e o câncer, né? Então, essas pessoas a gente tem que dar uma olhada com mais carinho também. Perfeito. E lembrando que aqui no Brasil a gente tem muito um rastreamento oportunístico, né? Com O certeza. que significa isso? A gente tem muitas mulheres que são hiperrastreadas, que são aquelas que têm muito acesso e que vão ali, que coletam muito citopatológico, e tem mulheres que passam uma vida inteira sem coletar um exame do colo do útero. Então, é bem importante que a gente fale que, a gente usa os 25, por exemplo, do Ministério, quero questionar isso, quero usar o americano que tem 21, ok, mas a gente tem que orientar o pico do câncer de colo do útero, Exato. precisa ser pegado. Então, por que o protocolo do Brasil utiliza o ponto de corte ali de 25? Porque antes dos 25 anos, a chance de um carcinoma invasor é muito menor, Muito baixa, menor que né? 1% ali, pela E a descrição. gente sabe que muita gente vai ter o diagnóstico de HPV antes, né? Então, isso era um ponto que eu queria até trazer. Por que eu não vou coletar pré-câncer naquela menina de 15 anos que acabou de ter relação sexual? Vai vir HPV. Porque vai vir positivo. E olha todo o Isso. impacto que eu vou causar na vida Isso. dessa menina, né? Eu já tive paciente que chegou para mim com 14, 15 anos e chegou com o pai na consulta, o pai furioso com essa menina, Porque E veio daí- HPV. porque pensa toda a situação que causou na vida dessa família, né? E com 15 talvez fosse mais interessante coletar uma clamídia. Exato. Então, paciente muito novinha. Então, assim, se eu vou começar a rastrear nas pessoas mais jovens, que eu sei que vai vir positivo e que tem um potencial extremamente grande dessa lesão sumir sozinha, desse vírus sair sozinho, eu vou estar fazendo um overdiagnosis, que a gente diz, né? Isso. Diagnósticos em excessos, trazendo preocupações em excessos, biópsias em excessos, exames em excessos e, às vezes, tratamentos em excesso que podem, no futuro, ter alguma complicação obstétrica, né? Aborto, parto prematuro, né? Isso. Então, a gente tem que também cuidar muito quem eu vou fazer o exame e saber interpretar esse exame, né? Perfeito. E lembrando que na população, eu brinco 20 menos ali, né? Lembrar sempre possibilidade de rastreamento de clamídia, o CDC fala sobre isso, e vacinação. E vacinação, com certeza. Vou entrar no gancho da vacina só porque a gente falou dessa idade. No Brasil, porque assim, a vacina é a grande arma que a gente tem para prevenção da infecção, ajudar a eliminar esse vírus se ele estiver no organismo e reduzir a chance de progredir para uma lesão ruim se tu tiver com o vírus no organismo. Quem é que vacina no Brasil pelo SUS de graça?
9 aos 14 anos de idade. Tem no SUS, postinho de saúde. Vocês podem levar filhos, afilhadas, todo mundo. E nesse momento no Brasil está acontecendo um resgate de todo mundo que não vacinou até 19 anos de idade. Então, até 19 anos e 11 meses, que a gente diz, né, que não completou 20 anos. Vocês podem ir no posto de saúde e vacinar. Vai reduzir o risco de todos esses cânceres aí que a gente conversou. Não, com certeza. E lembrando que a vacina não significa que a gente está estimulando a ter uma relação sexual, né? Acho que quando a vacina entrou tinha mais essa ideia, mas atualmente eu vejo que as pessoas não estão mais relacionando tanto levar uma criança para fazer a vacina com iniciar a vida sexual de maneira mais precoce, porque eu converso com as mães e com as pacientes no consultório e elas estão levando bem de boa, né? Ótimo. E isso tem que ser uma pergunta super importante da gente fazer nas consultas, né? Fez a vacina? Se eu tenho uma pessoa, então, que levou ali a filha na consulta, ou essa pessoa não está na faixa etária de fazer a vacina, lembra, bom, tu tem alguma filha, né, que daqui a pouco uma irmã, alguém que possa se beneficiar, né, porque é super relevante. Meninas e meninos, né, Gabi? Exatamente, lembrando. Meninas e meninos, né, filho ou filha. Isso. E a vacina tem que lembrar que ela não vai tratar nada, tá? A vacina não vai tratar um HPV que tu já tem. Ela vai prevenir que tu tenha infecção por outros tipos de HPV, tá? Perfeito. Ela, que nem tu falou, né, Nádia, ela vai diminuir o risco de progressão. E tem agora um estudo novo que saiu esse ano, que pacientes que fizeram a vacina, tá? E foram tratadas por NIC2 e tiver uma recidiva dessa lesão, tem maior chance do corpo eliminar sozinho sem eu ter que fazer um novo tratamento. Perfeito. Tá? Então, a Super vacina tem importante. impacto depois para o futuro dessa paciente, né? Perfeito. Mesmo que ela já tenha tratado. Ainda sobre a vacina, tem algumas outras situações que a gente tem também no formato gratuito no SUS. Até 45 anos, pessoas, né, um pouquinho mais velhas, digamos assim. Não estou chamando ninguém de 45 de velho, tá, gente? Muito pelo contrário. Mas, assim, até comparado com 9 a 14, né? Então, a gente ainda pode fazer de graça pessoas HIV positivas, pessoas que estão em algum tratamento de câncer com imunossupressão, usuários de PrEP, profilaxia pré-exposição de HPV, né? Pessoas Que mais, sofreram Gabi? abuso sexual. Violência sexual. Né? Violência sexual super importante. Então, a gente tem algumas outras situações que vocês podem vacinar de graça no posto de saúde. E quem tem dinheiro, eu sempre brinco, né? Tem grana para fazer? Nonavalente, que protege contra 9 subtipos, mas aí paga, tu acaba pagando a vacina. A que a gente tem no SUS é a quadrivalente. Às vezes os pacientes me falam, tinha que ser no SUS, né? A vacina ruim. Eu brinco, olha, vou fazer uma analogia, eu fiz lá na nossa aula, né? Quadrivalente, tu tá andando de T-Cross, é um baita carro, não somos patrocinadas pela T-Cross, tá? É um carrão maravilhoso. Nonavalente, tu pode andar aí de Volvo, BM, um carro, né? E, mais Nádia, tecnologia. No início do podcast eu comentei sobre os tipos 6 e 11, 16 e 18, né? De baixo risco e alto risco. E são esses os 4 tipos que a gente tem na vacina quadrivalente. Então, não é à toa que a gente tem esses subtipos nessa vacina. Isso. São porque são os subtipos mais importantes da gente vacinar inicialmente, né? Agora, a gente tem desde o ano passado aqui no Brasil a vacina nonavalente. Bom, uma vacina ótima, né? Uma vacina, enfim, se tu puder fazer, tu faz, é um investimento. Pensa, a única vacina que vai te diminuir risco de câncer, né? Então, não tem por que não fazer. Claro, é uma vacina cara? É uma vacina cara. Então, eu sempre indico para as pacientes, gurias, quando forem fazer a vacina, se organizem para fazer, porque ela tem um esquema, né? Por exemplo, hoje, o dia 0, daqui a 1 a 2 meses e daqui a 6 meses. Isso. Então, é importante que seja feito nesse período adequado. Então, se organiza financeiramente, te organiza ali para tu conseguir estar presente para fazer o esquema completo, porque é super importante. E vem uma dúvida, né? Se eu fiz a quadri, eu preciso fazer a nonavalente? Ou como é que é o esquema que eu faço, né, da nonavalente? A nonavalente, ela é uma nova vacina, né, gente? Então, assim, eu tenho que fazer o esquema completo. Não é só uma dose, depois dos 20 né? anos, São isso. 3 doses. Então, isso depois da 20 idade, anos, né? isso. Então, né, não é como se fosse uma complementação, ela é uma vacina nova. Porque aqueles 5 tipos a mais são todos novos ali nessa vacina, né? Então, tem que fazer completo. Dando dica para as médicas, aí, profissionais de saúde, né, que nos assistem. No site da Sociedade Brasileira de Imunização, tem um esqueminha ali só sobre vacina do HPV. Quem já vacinou, quantas ótimo doses esse esquema, né? Então, dá para olhar ali, dar uma espiada se vocês, né, Tem alguma quiserem. dúvida, né? Porque, enfim... E curiosidade, cada dose, eu sei que vão perguntar, custa entre 800 e R$1.000, tá? É bem salgado. tá em torno de 860, mais ou menos. Tu gasta uma boa Mas grana, assim, né? A gente gasta com tanta bobagem hoje em dia. que é um investimento. Quem tem condição financeira, Com certeza. faça.
Bom, seguindo o baile, então, já falamos de vacina. Lu, como é que se previne HPV? Só vacina? Então, pessoal, a primeira coisa quando a gente fala em prevenção é vocês entenderem que quando eu falar das duas formas de prevenir, eu não estou falando de uma prevenção de 100%. Tá? certeza. Então, o que a gente tem? A gente tem a camisinha e a gente tem a vacina, mas nenhuma delas previne 100% contra o HPV. Perfeito. Eu brinco que é tipo seguro de carro, né? Tu ter não significa que tu não vai bater. Mas se tu bater, tu tá mais coberta ali. Exatamente. Exatamente. É isso. É tipo uma armadura, né? Isso. Tem os furinhos em alguns lugares que tu pode ser atingido, né? Perfeito. Mas se tu tá de armadura, tu tá Perfeito. bem mais protegido do que quem não tá. Bom, Gabi, a gente falou em CP, tá? O paciente coletou lá o citopatológico. Tem duas alterações que podem vir. Pensando em HPV, tá, pessoal? Lesão intraepitelial de baixo grau, as pessoas olham esse nome e levam um susto, Sim. ou alto grau. Qual é a diferença das duas? Uma lesão intraepitelial de baixo grau, que é a LIBG, né, que a gente vê no pré-câncer, é uma lesão que tem um potencial de regressão muito alto, né? É uma lesão que a gente vai, na maioria dos casos, acompanhar. E significa o quê? Que esse HPV... Acompanhar, nesse caso, tu tá falando em observar, né? Observar. É uma lesão que o vírus do HPV esteve por ali, fez uma lesão branda e não justifica que eu faça qualquer tipo de tratamento invasivo, cirúrgico nessa paciente, porque a chance de regressão em 18 a 24 meses é muito alta. Mas é uma paciente o quê? Que vai ficar sob meu radar. Isso. Não é uma paciente que eu vou liberar para nunca mais ver. Né? Isso. Então, é uma paciente que tem que ficar ali comigo. Isso. Já a lesão intraepitelial de alto grau, que ali é a G, que a Nath comentou, essas sim são lesões que têm um potencial maior de desenvolvimento de câncer. Então, são lesões que me colocam um alerta de que eu tenho que agir. Né? Então, nessas pacientes, eu vou encaminhar para fazer uma colposcopia, que é um exame que a gente avalia melhor o colo do útero, e fazer biópsia em alguns casos, tá? Para poder ter um diagnóstico definitivo e aí fazer o tratamento. Acho que o que gera muita confusão nas mulheres é assim, o que é pré-câncer, o que é biópsia, o que é colposcopia, o que é cada coisa nas caixinhas, né? Isso. Então, separa as 3 caixinhas. Então, eu tenho aqui o rastreamento, que eu vou fazer com o citopatológico, que é o pré-câncer, Papa Nicolau, que eu vou fazer em todas as mulheres para procurar alterações que o HPV pode causar nelas, tá? Então, assim, todas as pessoas com útero sexualmente ativas vão fazer este exame, devem fazer, tá? Achei alteração nesse exame, daí eu vou para outra caixinha, que é da biópsia, se necessário, tá? Daí eu tenho um diagnóstico histopatológico, que a gente diz, que eu tenho um diagnóstico com biópsia, o que me justifica fazer um tratamento, tá? Isso. E daí, sim, dependendo de cada resultado de biópsia, vai me orientar a acompanhar essa paciente de 6 em 6 meses por um determinado tempo, para ver se esse vírus, essa lesão vai sumir sozinha, ou se eu vou encaminhar essa paciente para fazer um tratamento cirúrgico e tirar esse pedacinho de lesão do colo do útero, assim evitando um tratamento muito maior, que seria do câncer, né? Um tratamento muito mais mutilador, né? Às vezes com radioterapia, quimioterapia, né? Retirada do útero, né? Perfeito. Eu gosto de brincar com as pacientes, uma analogia péssima, mas eu vou fazer, tá? Para todo mundo entender. Que é assim, ó, tô solteira. Cheguei na festa. O que é o CP? Eu olho para minha amiga e falo, Luciana Pérez, a Rafael vai me matar, né? Quem é que tá solteiro nesse rolê aqui? Isso é o CP. O CP, ele rastreia. Ele, né, faz aquele rastreamento inicial. Ah, fulaninho, ciclaninho, ciclaninha, ciclaninho. Beleza. O que é a colposcopia? O que ele faz? Onde é que ela mora? Deixa eu olhar a rede social. Guia melhor. Fino. É o pente fino, né? E guia a tua biópsia. Então, assim, Com tu certeza. olha a colposcopia, a gente olha ali com a lentezinha de aumento, e eu falo, é aqui que eu vou biopsiar. É essa pessoa que eu vou fuzilar com o olhar. Essa é a diferença para ninguém esquecer. E, tá? Nath, se tu não tiver um olho bom, né, para identificar, porque às vezes tu tem um dedo podre. Às vezes a e gente pega uma erra. pessoa ruim, Às né? vezes a gente erra. Então, tu tem que ter um olho bom para saber qual lugar tu vai Qual lugar tu vai biopsiar. biopsiar? Porque eu Isso. posso biopsiar um lugar normal desse colo do útero e não ter Isso. diagnóstico, né? E eu brinco com a mesma analogia, o CP, ele pode errar? Claro que pode. Às vezes tu rastreia só a galera solteira, mas
casadas ali estão num relacionamento aberto, ou tem, né, enfim, rolo, que a gente sabe que acontece. Então, não que o CP seja 100%, mas ele já ajuda muito. O CP é um exame muito sensível, né? Detecta Isso. bastante. Então, é um grande exame. Eu queria fazer um adendo aqui, que acho que é horrível quando uma paciente vai na ginecologista e ela solicita o pré-câncer para ela coletar em outro lugar. Né? Gabriela, meu Deus. Porque assim, Muito importante. já peguei paciente que chegou para mim com o CP no laudo dizendo que era uma lesão invasora, câncer, muito provavelmente. Fui examinar, botei o espéculo, um colo lindo, bonitinho, assim ó. Eu disse, não, mas não tá certo. Fui fazer o toque vaginal nessa paciente, caí numa cratera de câncer. A paciente tinha útero de Delfa, ela tinha 2 úteros e 2 colos do útero. Uau. E daí tinha um septo no meio da vagina que separava. Sim. E essa paciente me lembro muito bem que ela tinha uns 40 e poucos anos e é profissional da saúde. E é aquela, vivia naquela vida louca de trabalhar, Correria. sem coletar. Que coisa. Enfim, daí já era uma paciente que, nesse caso, já não dava mais para fazer nenhum tipo de cirurgia. Tem que fazer Perfeito. rádio, braque, né? Eu acho isso uma loucura, tá? Se tu quer a minha opinião pessoal, eu Horrível, sempre digo, é um sinal de alerta. Imagina tu entrar em contato com o consultório da tua gineco, do teu gineco, e daí a secretária passar assim, ó, traz o CP pronto, a doutora deixou aqui a requisição. Para agilizar a consulta, Pra né? agilizar a consulta e tu vai coletar. Pra mim isso é uma coisa completamente Sim. psicodélica, assim. Sim, examinar uma paciente é de graça, né? Eu não examinar a minha paciente, não olhar o colo, não confirmar, eu sempre examino. Ah, me trouxe um citopatológico que está, abre aspas, em dia. Não exclui meu exame físico. exclui o exame físico. Façam o Jamais. básico bem feito, tá? Exatamente. Tem que examinar. E, gurias, falando em nomes muito estranhos e difíceis aqui pro público leigo, vamos falar dos NICs, que também, né, Boa. vem comumente aí nos resultados da colposcopia. Com biópsia. Com biópsia. Tá. Isso. Perfeito. Então, NIC 1, o que a gente faz? Vamos lá. A gente tem as lesões de baixo grau e alto grau no preventivo, no citopatológico. Isso. E no histopatológico, eu vou ter os laudos na segunda caixinha, gente, Isso. de NIC 1, NIC 2, NIC 3 ou câncer, tá? Então, vou fazer uma analogia meio boba assim, mas acho que vai dar para entender bem. Boa. Digamos que eu tenho um muro e eu vou escalar esse muro, tá? Tá. Para chegar no outro lado, pular a cerca. Perfeito. Tá. Eita, esse termo, Gabriela. Não. não vamos pular a cerca, vamos Pular o muro. Pular o muro, pular o Perfeito. muro, tá? E esse muro significa, então, o epitélio do nosso colo do útero, ali, as camadinhas de célula do colo do útero, Tá. tá? Eu tô pulando e eu consegui subir 1/3 desse muro, tá? Perfeito. 1/3 desse epitélio equivale ao NIC 1, tá? Perfeito. E esse NIC 1, a chance de progressão para câncer é extremamente baixa. Então, eu só vou acompanhar esse NIC 1. O paciente vai voltar de 6 em 6 meses no consultório para fazer preventivo e fazer o acompanhamento, tá? Então, esse é o NIC 1. Perfeito. Já vou aproveitar Já pra falar aproveita, do NIC já 2 e aproveita, 3. já vamos falar do É. NIC 2 e NIC 3. Agora, eu tô subindo o muro e tá na metade para 2/3. Daí é o NIC 2, né? Que pegou 2/3 desse epitélio, 2/3 do tecido ali do colo do útero. Agora, cheguei no topo do muro, tá? Eu peguei toda essa extensão. Esse é o NIC 3, tá? O NIC 3 é o que pega todo o epitélio ali do colo do uterino, tá? Agora, se eu ultrapassei o muro, daí eu ultrapassei o limite. Eu ultrapassei a membrana no nosso colo do útero, que é o que diferencia ser uma lesão precursora, ou seja, uma lesão pré-câncer, de uma lesão cancerígena, né? De uma lesão câncer. Se tu pulou o muro, é câncer. Se eu passei a membrana basal ali desse colo do útero, eu tenho um diagnóstico de câncer. Né? Então, E o NIC daí, 3 está mais perto do câncer que o com NIC certeza, 1. com certeza. E deve ser tratado, tanto o NIC 2 quanto o NIC 3, né? Perfeito. Entrando no tratamento. O NIC 1 tu falou, a gente acompanha, vai depender da idade, né, frequência de repetição, ok. Mas e o NIC 2 e o NIC 3? Trata direto? São lesões precursoras, né? São lesões de alto grau, então tem que tratar, tá? Mas daí eu vou colocar, assim, um parênteses. Chegou uma paciente para mim de 25 anos que nunca teve filhos e morre de medo de ter qualquer problema na gestação e morre de medo de fazer uma cirurgia na escola do útero. Bom, existem alguns exames mais apurados de imunistoquímica que a gente pode fazer para ver se esse NIC 2 ele está mais para o NIC 3 ou mais para o NIC 1. Porque Perfeito. daí, se eu faço esse exame e me dá mais NIC 1, bom, eu tenho mais respaldo para acompanhar essa paciente. Lembrando que essa paciente tem que estar comigo,
nas consultas e não pode sumir, né? Perfeito. Então, ela tem que ser bem orientada. Consultando regularmente, Exatamente. né? Não dá para fazer com uma pessoa e ela nunca mais aparecer, tá? Perfeito. De qualquer maneira, eu tô autorizada, sim, a tratar o NIC2 direto, se a paciente quiser, tá? Agora, chega uma mulher de 45 anos que já teve seus filhos têm laqueadura, por exemplo. Bom, não tem por que eu não tratar, não tem por que eu perder a oportunidade de tratamento dessa mulher, né? Perfeito. Já o NIC3, bom, o NIC3 tem que tratar em todo mundo, tá? Eu tenho Perfeito. um diagnóstico de NIC3, eu vou tratar. E como é que é esse tratamento, né? A gente tem vários tipos de tratamento. Alguns são destrutivos, que a gente pode passar algum ácido, pode usar laser para tratar. Outros são cirúrgicos, que se chama conização do colo uterino. A gente tira ali uma peça do colo uterino em formato de cone, por isso que é esse nome, né? É uma peça pequena, ali 1,5 cm a 2, né? E é uma cirurgia pequena, simples, tá? Que a paciente geralmente tem alta no mesmo dia e é bem tranquilo de ser feita, tá? Perfeito. Eu particularmente prefiro mas isso é a Gabriela, fazer o cone, porque eu tenho a peça para análise das margens depois, né? Para ver se saiu toda essa lesão e acho que dá mais tranquilidade para a paciente depois. Perfeito. Né? Agora, se eu tenho um diagnóstico de câncer, o tratamento não pode ser feito assim, né? O tratamento, na maioria das vezes, vai incluir a retirada do útero, né? A retirada ali dos paramétros, das ínguazinhas da barriga, que são os linfonodos, né? Muda tudo. Muda tudo. Perfeito. É uma cirurgia bem maior. Eu gosto de dizer, né, que é como se eu tivesse uma garrafinha de água. O que é essa cirurgia que a gente tira o pedacinho? É como se eu tivesse uma garrafinha de água e eu tirei a tampinha. Exatamente. A gente tira a lesãozinha ali e eu sei que as pacientes ficam arrasadas quando tem o diagnóstico que tem que fazer uma conização, né, ou alguma cauterização, que a gente fala muito ali. Mas eu sempre falo, né, positividade meio tóxica. Que bom que a gente diagnosticou. Porque se a gente não tivesse pegado certeza. agora, imagina daqui a um tempo, talvez tu tivesse um câncer por Com causa dessa certeza. lesão que a gente já retirou antes de virar uma lesão. Então, é um câncer que a mesma frase que tu usa, eu uso, tá, Gabi? A gente veio da mesma escola, né, as puquianas. É um câncer que tem uma vantagem, ele é muito lento, ele não é um câncer assim, Exatamente. violento, arrebatador, que de hoje para amanhã tu vai estar com câncer de colo do útero. Não é assim, Não é. ele demora anos. A mama, tu pode ter um exame num ano e no outro ano ter câncer. Isso. HPV é muito difícil, né? Difícil, né? A história natural do vírus é lenta. É o crush ou a crush que curte teus stories, curte anos e não manda mensagem. Então assim, demora, sabendo né? que tu tem tanta oportunidade de diagnóstico, assim, não tem por que a mulher ter câncer É. hoje em dia mais, né? A mulher ou a pessoa que tem útero, enfim. A pessoa com útero, Né? isso aí. Tem países que começaram a vacina precocemente. Ali na Austrália, um exemplo, não teve nenhum caso de câncer mais de colo do útero. Desde Perfeito. que nas pessoas Que vacinadas, iniciaram, né? né, o protocolo. Então, é assim, Perfeito. é super importante. Tá bem. Fechando esse assunto de NIC 1, NIC 2, NIC 3, que coitada da população aqui, devem estar tudo atrapalhado, mas vamos lá. Nadi, qual é a chance de progressão para câncer de um NIC 2 e NIC 3? Perfeito. Então, como a Gabi falou, o NIC 3 está mais em cima do murinho, então o risco vai ser maior. Alguns estudos falam aí em 30 e poucos por cento de 40 quase, risco, né? 40 de pular esse muro e virar um câncer. O NIC 2, por estar mais no meio do murinho, é um risco um pouco menor. Se fala em 22, um pouco mais, um pouco menos, sendo que quanto mais jovem for a pessoa e se estiver vacinada, maior a chance ali, né, de não progressão. Perfeito. Então, mais ou menos o risco para vocês terem uma ideia. Ai, Nádia, mas eu acho 22 pouco. É 2 em 10. Não é pouco, né? É um risco considerável que a também gente tem que acho. pensar. Exatamente. E, Gabi, agora vamos mudar um pouquinho o assunto, né? Essa é uma pergunta de uma seguidora na caixinha de perguntas da Nadi, que é a seguinte. Frequente. Tive diagnóstico de HPV. Posso transar sem camisinha com meu parceiro? Ótima pergunta Dia a essa. dia, ou parceira, dia a dia do consultório. Dia a dia total, né? Assim, Te vira. Quando começa com assim, Assim. é um negócio Se difícil. vira nos 30. a paciente teve diagnóstico de HPV, tá? Ela muitas vezes tem vergonha, não quer falar pro parceiro ou pra parceira, né? Já tive paciente que a parceira desta minha paciente Tivemos um caso nosso. Aham. Eita. acabou o terminaram relacionamento porque descobriu. o diagnóstico. Então, assim, pensa, tu tá tendo relação sem preservativo com uma pessoa e daí ela teve um diagnóstico e ela tem que falar pra pessoa, agora minha médica orientou a usar camisinha.
Mas, gente, tem que usar. O ideal, no Tem mundo que usar. perfeito, No mundo se perfeito, usaria. sim, porque tu tá com o vírus, tá? A tua parceria, ela pode não estar com esse vírus e tu pode daqui a pouco passar esse vírus para essa tua parceria e no teu momento que o teu corpo estaria trabalhando para fazer o clearance viral, ou seja, a limpeza desse vírus do teu corpo, tu vai te reinfectar, né? Não com tem o teu como saber o parceiro. status dos dois, Não né? tem como saber, então vocês ficam se reinfectando e daí esse HPV fica prevalecendo ali, né? É. Então, e lembrando, né, que usar o preservativo vai te prevenir contra múltiplas outras infecções, né? Não existe nenhuma Difícil. forma hoje da gente fazer o diagnóstico em homens? Sim, dá pra fazer, mas Dá para não fazer, é mas não é igual tão quem tem útero, preconizado, né? Porque ali a coleta por urina pode ser feita, mas a melhor coleta, o padrão ouro, é colo uterino, tá? Sem sombra de dúvidas. Coletei do colo uterino, esse é o meu diagnóstico firmado. Agora, eu posso coletar ali de secreção, tudo mais. suavezinho, né? suave, Da ponta do pênis, da glandezinha. da glande. Só que assim, o que a gente fala, né? Eu sempre digo, existe o mundo ideal e o mundo real. É igual eu falar que no mundo ideal, pessoas em relacionamentos estáveis e monogâmicos deveriam usar preservativo. A gente sabe que não é o que a gente vê, né? Então, eu falo muito com as pacientes sobre redução de riscos. Vida real, tu e a tua parceria sexual, vocês vão conseguir utilizar preservativo? Porque às vezes estão transando há anos, não vão usar aquele rolo todo que a gente Não, sabe. mas, e pensando, a gente pode ter esse vírus num estado de latência, tá? Eu posso ter pego esse vírus, sei lá, quando eu tinha 20 anos, tá? Agora, uma paciente está com 35, tá? E apareceu uma lesão. Bom, será que meu parceiro me traiu? Pode ser que tu tenha só reativado O um vírus vírus lá que de trás. esteve em latência em algum momento que a tua imunidade baixou, tu teve alguma coisa, esse vírus veio à tona novamente, Feito. né? Mas isso não é para fazer vocês enlouquecerem, tá? Que todo mundo tem vírus em latência e vai ter câncer, não. E nem Tá. para ficar paranoica. A gente dá orientação Sem paranoia. ali em relação ao uso do preservativo, mas a gente sabe, se na minha relação não vai rolar, bom, mantém-se o rastreamento, né? A atenção ali fica Não, no radar, vacina, toda E aquela como coisa. a gente falou, a gente tem muita oportunidade de fazer diagnóstico, tá? Então, não vai ser de um dia para o outro que tu vai aparecer com câncer. Isso. Jamais, tá? Bom, teve um caso, sei lá onde. Tá, um caso em 1 milhão. No amor e na medicina, Né? nem sempre, nem nunca. Já vi câncer em paciente muito jovem, já vi. Tá, mas daí essa paciente Exceção. era uma exceção, tinha Isso. outras comorbidades associadas, tá? Então, a gente tem esse espaço de tempo que alguns outros cânceres a gente não tem, né? Essa questão da traição é bem importante, né? Porque é uma pergunta super frequente. Muito, muito. Existem algumas infecções sexualmente transmissíveis que sim podem significar traição. Se eu estou num relacionamento monogâmico, eu tinha determinado exame negativo, e aí do nada apareceu determinada doença ali ou infecção, sim, pode significar traição. Como, por tá? exemplo? Por exemplo, sífilis, se eu te rastreio todos os anos, tu tá sempre negativa, e um belo dia da vida, tu chegou pra mim com um baita teste de sífilis negativo, meu Positivo. amor, de algum lugar positivo, de algum lugar veio, De né? algum lugar veio, Ou de clamídia, ti ou da gonorreia. pessoa. Isso, clamídia, gonorreia. Então, existem testes que sim. Mas tem testes que não tem como saber. E o HPV é um exemplo Não clássico. tem como saber. Eu brinco que é efeito dominó. Tu pode, a tua parceria sexual pode ter transado com outra pessoa 10 anos antes de ti e tu ter pegado no efeito dominó. A única possibilidade de ser traição é ser eu sou, a minha iniciação sexual, eu sou virgem, vou usar o termo virgindade aqui, que a gente sabe que é amplo, eu sou virgem, a minha parceria também relatou que é virgem, relacionamento fechado, monogâmico. Ah, e surgiu um HPV, um dos dois não era virgem. Ou rolou uma relação. Ou teve traição. Ou daí. teve traição, tá? Aham. Infidelidade. É a única É a possibilidade disso única acontecer. possibilidade. Então, eu nem entro muito nesse tema quando a gente fala de HPV com as pacientes, porque isso foge um pouco. É um buraco sem fim. Perfeito, É um buraco sem perfeito. fim. É um buraco sem fim. E vamos para a última pergunta. PCR de HPV, Gabi, qual é o espaço? Tá entrando no SUS, né? Exatamente. Tivemos aprovação, vai Em vir fevereiro com tudo. desse ano, a Conitec É. liberou uma nota técnica. Vai vir com tudo esse tema, por incorporando. isso que a gente colocou na nossa pauta também. Teremos certeza. PCR de HPV no SUS. E é uma coisa muito boa, né, que aconteceu agora. Só que a gente tem que saber como é que se usa esse PCR de HPV no SUS, O né? que é o PCR, Gabi? Qual a diferença? PCR é um exame que a gente coleta ali do colo do útero da mulher, tá? Um adendo. Esse exame que a gente coleta do colo, a gente pode, no mesmo frasquinho e na mesma coleta, já coletar o pré-câncer, o HPV,
clamídia, gonorreia. Um monte de né, coisa, Nadi? isso. Um monte de coisa que numa coleta só. Então, a gente Maravilha, consegue né? facilitar a vida da mulher, assim, Aham, muito. perfeito. Né? É muito bom. E fazer muito diagnóstico em pessoas assintomáticas. Perfeito. Então, Isso. voltando ao que é o teste. É um exame que a gente faz para detectar a presença do vírus no corpo, tá? E daí eu costumo fazer uma analogia com as pacientes, porque daí elas pegam um resultado positivo do HPV Quase morrem. e enlouquecem. Meu mundo caiu. Exatamente. Estou arrasada. Daí eu brinco assim, é como se fosse um resfriado, tá? Tu tá convivendo com uma pessoa que tá lá com tosse, coriza, tá ruim, tá? Tá. Certamente o vírus passou pelo teu corpo, tá? Se tu não desenvolveu nada, é porque esse vírus já foi embora, teu corpo resolveu. Então, é a mesma coisa, tu não desenvolveu uma doença causada, né, pelo vírus do resfriado. O HPV é semelhante. O meu teste do HPV vindo positivo significa que o vírus está no meu corpo, mas não que ele fez nada lá dentro necessariamente, né? Eu digo, bom, deu positivo. Isso é o quê? É um sinal de que vamos acompanhar mais. Vamos ficar de alerta, porque tu tem um risco maior de evoluir para alguma lesão. E que bom que fizemos o teste, porque a gente vai chegar na frente, caso tu tenha alguma lesão, né? Caso tu tenha alguma coisa, nós vamos pegar bem no inicinho e já tratar. Então, esse teste ele não é para ser feito com o intuito de procurar traição, como a gente acabou de falar, ou, enfim, fazer em todas as pessoas. Não. Ele tem indicações de ser feito. Se eu tenho um teste positivo, eu vou olhar com mais carinho o colo dessa paciente, fazer a colposcopia, daí eu tenho indicação, tá? E para fazer um diagnóstico precoce. Bom, tive um resultado negativo, melhor dos cenários, tá? Porque a chance de eu ter uma lesão no colo do útero com um resultado negativo é quase nula em 5 anos. Então, se eu tenho um resultado negativo, vai me tranquilizar muito, Perfeito. né? E eu posso repetir esse exame só daqui 5 anos. Isso, eu brinco que o teste do HPV, o PCR de HPV, o que é a diferença do PCR para o CP? O CP vê lesão, Exatamente. alteração celular. O CP procura a doença, o resfriado. Isso, resfriado. O PCR, ele só separa quem tem e quem não tem. Por exemplo, nós estamos entre 3, né, pessoas com útero aqui nessa mesa. As 3 vão fazer teste de PCR de HPV. Luciana deu negativo, Gabriela deu negativo, Nadiessa deu positivo. Vou até isolar essa mesa de madeira aqui, guris. Né? Mas enfim, né? Eu dei o positivo, como eu joguei o positivo... Nath vai ter que constar comigo. Eu joguei o positivo para mim, deixei os negativos para vocês. De nós 3... Quem é que vocês acham que tem mais risco, que tem que olhar, que eu tenho que fazer investimento ali no rastreamento? Em mim, que tive o PCR positivo. Exatamente. Então, ele separa muito esse grupo de risco, porque a imensa maioria dos cânceres de colo do útero estão relacionados a HPV, do grupo que teve negativo, que eu só vou repetir em 5 anos. Perfeito, Tá. isso aí. Então, tô super Excelente. feliz que entrou no SUS. A gente está esperando, né, a liberação do protocolo, como é Sim. que vai ser. Que bom. Até Enfim. porque a gente não tem no Brasil uma recomendação do Ministério da Saúde de como utilizar o teste. Isso, vai vir, né? Então, por isso que é bem importante que o Ministério da Saúde libere para não coletar em pacientes muito jovens, né? Sim, se Porque- posicione, né? Porque, por Isso. exemplo, esse é um exame que não é a orientação coletar a partir dos 25 como o preventivo, né? Claro, nós temos várias Guidelines no guidelines mundo. falando sobre isso, tá? Isso. Mas a maioria orienta a partir dos 30 anos. Então, aquela coisa. Vamos ver o que vai vir no nosso. Se com o né? preventivo eu já consigo detectar lesão, e o preventivo ele vai detectar lesão, não a presença, né? Se eu consigo detectar alguma coisa com o HPV com o teste do HPV que vai ver se tem ou não o vírus, vai ter muito mais diagnóstico. PCR, com certeza. Então tem que pensar muito no impacto psicológico dessa paciente que esse diagnóstico em excesso pode trazer. Então esse teste tem que ser muito bem utilizado. Pensado, né? E agora, começando a finalizar, eu quero lembrar vocês médicas que o podcast não é um lugar para vocês estudarem. O lugar para vocês estudarem se chama HV para Médicas, a nossa plataforma por assinatura, né, onde entram conteúdos mensais. E aí sim foi preparado com todo o cuidado, amor e carinho para vocês, médicas que trabalham com ginecologia e endocrinologia feminina. E nós precisamos agradecer a nossa nova apoiadora, Libresse. Libresse, muito obrigada. Obrigada. Que está nos ajudando cada vez mais a levar conteúdo de qualidade para as pessoas. Então, agradecemos. A gente falou no episódio anterior que acabamos, né, aceitando essa parceira aqui, porque
é uma parceira que acredita em educação, informação de qualidade e inclusão, que a gente tenta ao máximo fazer, né? São os nossos lemas aqui no HV. Os nossos pilares. Os nossos pilares, então vem muito ao encontro. A gente falou no episódio anterior sobre o adesivinho térmico, né, de carvão ativado ali, que aquece a região suprapúbica para cólica. E hoje a gente quer pegar o gancho desse episódio, onde falamos muito sobre saúde, rastreamento, prevenção e falar sobre a linha Pure Sensitive da Libresse, que traz vários produtos para manejo de higiene menstrual, com as recomendações que a gente dá muito, né? Sem corante, sem odor, sem perfume, sem nada que possa causar alguma reação alérgica, irritativa ali em pele da vulva, que é um alerta que a gente faz. A gente tem visto muito perfume sendo vendido, né, para a região de vulva. Então, não, tá, pessoal? Bom, e é por isso que a gente gosta muito, né, dos produtos, e a gente escolheu essa linha da Libresse para mostrar para vocês, porque, Luciana Pérez? Quanto mais neutro o produto, melhor. Perfeito. Então, sem cheiro, sem corante, sem aquela coisa nada que vocês sabem. Deem uma olhada, nossa parceira tem QR Code na tela aí para vocês. Olhem o site da Libresse, grande apoiadora do nosso projeto Muito educacional. obrigada. Super obrigada. E o nosso último obrigada vai para a nossa convidada do dia. Muito obrigada, Gabi. Foi maravilhoso estar com você Ai, hoje. eu amei, Muito bom, gurias. Gabi. Eu me lembro quando eu estava indo trabalhar com a Nadi, faz o quê? Um ano atrás? Um ano? Um ano e Um pouco ano, que atrás. loucura, e né? a Nadi me contando que ela estava organizando um podcast. Perfeito. Lembra, Nadi? Que Nós ainda loucura, como bom? né? Parece que foi ontem, Nadi né? me contando, parece que foi ontem. E eu tô Já aqui passou hoje. um ano, é que nem filho, né? Quando dizem assim, nossa, quando tu vê, já passou. Enorme. É nóis. Sim. Não, e é um privilégio para mim estar com vocês duas. São duas profissionais que eu admiro bastante, né? Profissionais que a gente sabe que fazem as coisas baseadas ali direitinho, estudam, né? Não fazem esse monte de coisa que a gente tem Tem visto. visto. E é um prazer estar aqui com vocês. Estamos E muito obrigada. felizes, Muito Gabinha. obrigada. Vai entrar o arroba da Gabi na tela. Gabi fala bastante sobre HPV. A Gabi é responsável pela nossa parte dos LIPs ali, das Isso. cirurgias, das retiradas das lesões de Isso, a HPV. retirada de lesão de HPV, né? Ali Das no lesões de alto grau, serviço. ali Isso. da PUC. Então tem uma experiência super boa nisso. Te agradecemos muito. Acho que o episódio foi bem legal, tá? Se vocês tiverem perguntas, façam aqui embaixo que a nossa convidada vai responder. Vai Nath ferrou com ela agora. Gente, Tchau, tchau, pessoal. obrigada, tá? Até a próxima. Beijo.